A sua menstruação anda adiantando? Anda vindo antes da hora? Vamos ver então alguns sintomas aí, o que é que pode estar acontecendo. Dentro da visão da medicina chinesa, existe uma disfunção chamada período menstrual adiantado. Então, antes eu vou tocar em alguns assuntos da gente entender como é que seria o ciclo menstrual no regular, para daí depois a gente estudar juntos por que é que ele pode adiantar. Na visão chinesa, o ciclo menstrual ou o ciclo reprodutor, ele acontece aí numa média de 28 dias. Nessa medicina também há um ciclo lunar aí acontecendo junto, né? Mas mesmo a gente dizendo esses 28 dias, existe uma variação profundamente saudável que pode dizer aí, olha, o ciclo pode variar aí para 26 dias, 25 dias, até 30, 34 dias. Então tem algumas mulheres que naturalmente menstruam mais vezes, se for pensar num ciclo anual, ou menos vezes. Mas mesmo dentro desta variação, dessa ordem aí, então entre 25 e 34 dias, tem algumas mulheres que percebem que antes tinham um ciclo reprodutor ou menstrual dentro já de uma regularidade. Então são mulheres que dizem que o ciclo dela é de 28, 30 dias, vamos para o mais básico, para ficar mais simples. E aí elas começam a perceber que isso começou a variar. Então, ao invés dela menstruar entre 28 e 30 dias, ela agora menstrua num período menor. Então, é por isso que a gente chama de período menstrual adiantado, que dá uma média aí de 9, 10 dias antes. E isso só é considerado uma disfunção se a gente começa a perceber que isso começa a ser uma sequência, então uma certa frequência, pelo menos 2 ou 3 ciclos seguidos ela começa a adiantar a menstruação dela. Aí a gente vai entender que tem uma disfunção, porque também é comum quando nós estamos nos alinhando com a lua que a gente varie nessa frequência do período menstrual. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano é bastante comum a gente perceber essa variação do período do ciclo. Se, ao contrário disso, com 2 ciclos seguidos ou mais, ela começar a perceber que a menstruação dela se manifesta de forma adiantada, aí já precisa olhar, já precisa procurar uma metodologia terapêutica para ver o que é que está acontecendo. Ela pode perceber, inclusive, que o fluxo menstrual dela pode reduzir ou aumentar ou manter a quantidade que ela já tem o hábito, mas o problema é que está adiantando demais. Existem várias definições ou vários olhares que a própria medicina chinesa traz para tentar explicar por que a menstruação então pode ter esse período adiantado. E aí eu vou citar algumas delas nesse vídeo e a gente vai estudando juntos, depois em outros vamos complementando todas as definições. Uma delas, que é bastante importante para a medicina chinesa, é quando há muita atividade física. Então, o que seria nessa visão um excesso de atividade física? É quando a mulher ela fica muito tempo, que para a medicina chinesa então seria mais de 1 hora, realizando alguma atividade física. Para a visão da medicina chinesa, nós nos exercitarmos 3 ou 4 vezes por semana, num período máximo de 1 hora, já seria suficiente. Então, quando parte além disso, pode ser que seja esse o motivo. Existe um sistema que eles chamam de PI, que é baço pâncreas, traduzido para o português, mas aqui o nosso estudo, a nossa compartilha é puramente energética. Então, quando a gente olha para essa parte energética e comportamental do PI, ou do baço pâncreas, ele é responsável pela
entre muitas coisas, pela tonicidade ou pelo estado de contração do nosso corpo. Então aí inclui musculatura, ligamentos e as paredes dos vasos sanguíneos. Como ele é responsável por tônus da estrutura física toda, se nós exageramos na atividade física, nós, com o tempo, é óbvio que isso aí vai precisar de um tempo para acontecer, nós acabamos, algumas vezes, debilitando ou depauperando o Pi, energeticamente falando. E aí ele perde um pouco da qualidade justamente de manter este tônus, não só da musculatura esquelética, mas aí se a gente está pensando na menstruação, principalmente dos vasos sanguíneos. Ele também é responsável por fazer circular esses canais energéticos que estão relacionados com a própria menstruação. Mas no final das contas, o que é que está acontecendo? Um Pi mais enfraquecido mantém a parede dos vasos debilitada e aí tem uma tendência a deixar o sangue escapar. E aí é muito comum isso acontecer justamente no sistema reprodutor, porque o sangue escapa para fora, que é uma situação, é uma condição menos perigosa para o organismo, se for pensar no seu todo. Mas aí acaba que o Pi depauperado, ele vai fazer a mulher perder sangue com mais frequência. E é um material extremamente nobre, então por isso não é interessante, nessa visão da terapêutica oriental, que a gente tenha essa diminuição de tônus e aí, consequentemente, perca sangue que não era para perder. Uma outra coisa que também pode acontecer é por conta da alimentação. Alimentos muito quentes, que aí é uma visão também energética, não é exatamente a temperatura do alimento, não é porque ele veio muito quente ao prato, mas é porque ele tem a qualidade, né, tem a natureza de quente, como por exemplo a canela, né? Às vezes a gente quer acelerar o metabolismo, por exemplo, isso é muito comum também. E aí começa a fazer um monte de coisas com canela, e aí tanto faz se ela está em pó ou se ela está em pau, ela é quente. Ela deixa o sangue quente também. E tudo que é quente, e aí é yang, tem um movimento para fora. E aí fica mais fácil desse sangue quente querer extravasar. E de novo, por autorregulação, porque é menos perigoso para o organismo, aí esse sangue escapa na menstruação. Alimentos apimentados, principalmente a pimenta do reino. Pimenta do reino, ela é só terapêutica nessa medicina. A gente não deveria colocar no nosso prato no dia a dia. Ela pode adiantar a menstruação também. A ideia é fazer a gente pensar mesmo, será que eu estou consumindo isso com muita frequência? Porque precisa também de um exagero, não é porque eu comi pimenta ou tomei um chá de canela que vai fazer a minha menstruação adiantar. É quando existe uma frequência neste hábito. Será que eu estou exagerando na atividade física? Né? Será que de alguma forma eu estou exigindo demais do meu corpo e não estou conseguindo nem deixar ele repousar direito? Porque daí isso também linka com o meu trabalho e com a minha vida de relação. Então, no final das contas, eu não estou nem descansando direito. Então, são esses exageros, né? Eu acho que dá para colocar assim como exageros é que realmente poderiam adiantar a menstruação. E uma terceira e última definição que poderia ser a explicação também é que muitas vezes a gente se expõe a um calor extremo, né? A gente mora num país quente, onde a variação climática é muito grande também, e às vezes eu me exponho demais a esse calor, então, e isso também com uma certa frequência, ok? Então, ficar um pouquinho de olho nisso também, e aí também a gente pode pensar em como é que a gente pode evitar isso, para simplesmente conseguir usufruir do sol sim, de uma maneira bem gostosa, mas não fazer com que isso seja motivo, num exagero, para adiantar a menstruação. Como aqui nós estamos falando mais de uma disfunção, é muito importante que você se observe, e a ideia do vídeo é trazer justamente essa autoobservação
para que você procure sim, quando você perceber que é necessário, uma ajuda clínica. Procure um médico ou procure um terapeuta, que você perceber que você precisa para não ficar sozinha. Procure acupuntura, também estou à disposição, mas que você se sinta à vontade para não ficar sozinha, para procurar ajuda clínica, procurar ajuda terapêutica. Gostou? Conseguimos estudar juntos? Então curta o vídeo, faça seus comentários, chame outras pessoas para assistir também, para que a gente possa cada vez mais ter mais gente consciente, mais gente se cuidando e orientando para que outras pessoas se cuidem também.